É, pessoal, o Vini Júnior está fazendo fortes exigências para renovar seu contrato com o Real Madrid, mas as negociações simplesmente não avançam. E para piorar, depois do péssimo Mundial que ele fez, o clube espanhol não parece disposto a atender essas novas demandas. As conversas esfriaram de vez. Como se não bastasse, ainda está em aberto aquela proposta bilionária dos sauditas, que chegou no ano passado e segue na mesa. Fica aí até o final para entender todos os detalhes sobre as negociações entre Vini Júnior e o Real. E depois, me conta a sua opinião sobre tudo isso. A relação entre o Vini e o clube parece cada vez mais desgastada. Esse Mundial só acentuou isso. Além do desempenho bem abaixo do esperado, teve também um episódio polêmico em que ele foi flagrado rindo no banco de reservas, enquanto o Real tomava 4-0 do PSG. Sim, 4-0. E o clima no vestiário também não é dos melhores. Segundo os principais jornais da Espanha, Florentino Pérez admitiu que o clube está enfrentando uma briga de ego interna, embora não tenha citado nomes. Mas claro, muita gente já associou essa crise à chegada do Mbappé. Até porque todos lembram das confusões entre ele, Messi e Neymar no PSG. A verdade é que o Real Madrid que vimos nesse Mundial foi um time apático, sem vontade, onde quase ninguém corria. Um time individualista, desunido. E isso, para um gigante como o Real, é um alerta vermelho. A verdade é que esse Real Madrid jogou assim praticamente a temporada inteira. Um time individualista, que criava muito pouco coletivamente. E ainda teve gente que colocava a culpa no Ancelotti. Mas a questão vai muito além do treinador. O problema parece estar na postura dos jogadores, na falta de entrega em campo e principalmente na ausência de um espírito coletivo. Cada um parece jogar por si, e quando isso acontece, não adianta ter um elenco milionário ou cheio de estrelas. O resultado é sempre o mesmo: futebol previsível, pouca intensidade e nenhuma alma. E o reflexo disso tudo ficou escancarado no Mundial. Um time apático, que não corre, que não se ajuda e que no momento mais importante da temporada, simplesmente desaparece. E o torcedor mais uma vez é quem paga o preço. E o caso do Vini Júnior é só mais uma peça nesse tabuleiro bagunçado. Um jogador que até outro dia era tratado como símbolo do novo Real, agora está travando uma queda de braço com a diretoria, depois de uma temporada apagada e de um Mundial decepcionante. Enquanto isso, a proposta dos sauditas segue em aberto. Coincidência? Difícil acreditar. No fim das contas, o Real Madrid precisa mais do que contratações de impacto. Precisa de identidade, de unidade, de jogadores que entendam o peso da camisa que vestem. Porque talento, o clube tem. O que está faltando, e já faz tempo, é comprometimento coletivo e vergonha na cara. Agora se liga nas palavras do jornal Marca sobre a renovação do Vini Júnior. Não há acordo de renovação de contrato entre Vini Júnior e o Real Madrid neste momento, porque as exigências salariais do jogador são maiores do que o clube está disposto a pagar. O jogador vem pedindo um pacote de 30 milhões de euros, salário mais bônus de renovação há meses, e está mantendo essas exigências. As negociações não avançaram nos últimos meses e a renovação está completamente travada. Ainda segundo o Marca, não há nenhuma movimentação em andamento, a ponto de não haver previsão de anúncio durante todo o verão europeu. O contrato atual de Vini Júnior vai até 2027, mas os obstáculos são claros. Há problemas financeiros na mesa e o interesse dos clubes sauditas complicou ainda mais a situação. De dentro da comitiva do jogador, a sensação é a seguinte: se Vini rejeitar as ofertas milionárias do exterior e decidir continuar no Real, ele espera ser compensado à altura. Só que o clube não está disposto a fazer isso. E aí, pessoal? Você acha mesmo justo o Vini pedir esse aumento salarial agora, mesmo depois de ter conquistado 2 Champions League? Comenta aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. O que é alarmante, isso sim, é muito, é Vinícius e Mbappé. Com Vinícius e Mbappé, se eles não jogarem pro time, se eles não marcarem, se eles não correrem, e são 2 pontas esquerdas, aí sim pode dar problema. Porque equilibrar os dois é algo que o Ancelotti não conseguiu por um ano inteiro, é algo que o Xabi Alonso, na primeira vez que teve chance de equilibrar os dois, não conseguiu equilibrar os dois. A gente tá vendo a paciência acabando,
cada vez mais a paciência acaba, e parece que cada vez mais a paciência acaba com o Vinícius. As críticas são ferozes ao Vinícius, as redes sociais estão inflamadíssimas com uma reação do Vinícius Júnior no banco de reservas, que parecia que estava rindo, se importando um pouco com o que estava acontecendo dentro de campo. A gente está vendo a reação da torcida do Real Madrid não é boa, com o melhor jogador do mundo da última temporada. Então, esse para mim é o maior desafio. Que esse time vai pressionar melhor, que esse time vai rodar a bola melhor, que esse time vai ter mais variações táticas. Teve vezes que o Bayer Leverkusen foi jogar contra o Bayern de Munique, e é um time de posse de bola e tal, e jogou todo na defesa e meteu 3-0. Aquele jogo o Xabi Alonso mudou o esquema porque ele já conhecia os caras já conheciam ele tinha mais repertório. Mudou então, no minuto 10, né? Ele teve uma leitura ali. Foi, que ele colocou o Stanisic de lateral e puxou o Frimpong ou o Telly, acho que o Frimpong ficou no banco naquele jogo para ponta, ele mudou, né? Jogou com 4 defensores naquele 3-0 que quase caiu o Thomas Tuchel, né? Que não caiu porque não tinha um jogo de Champions decisivo e tal, na temporada anterior. Porque ele conhecia os caras conheciam ele. No Real Madrid isso ainda não acontece. Para mim, a grande coisa que eu fico mais preocupado, se eu tivesse que ficar preocupado com o Real Madrid, já tenho as minhas preocupações pessoais demais para me preocupar com o clube de futebol, é Vinícius e Mbappé. Vinícius e Mbappé são hoje um problema para o Real Madrid. Os 2 dos melhores jogadores do mundo são um problema. Porque o Vinícius Júnior, mesmo quando ele estava no auge, é bom deixar claro, eu estava lá em Madrid, tá? E eu via, o Vinícius Júnior estava jogando bem e ninguém, eu perguntava, quais são os maiores ídolos brasileiros do Real? Ninguém falava Vinícius Júnior. Falava Ronaldo, falava Roberto Carlos, falava Robinho, colocava o Robinho na frente do Vinícius Júnior. Te juro. E aí não, acredito, mas é sacanagem. E aí eu falava, não. Mas por quê que vocês não falam do Vinícius Júnior? E muito se dizia que ele não honrava o Real Madrid, que ele não refletia o que era o Real Madrid, que tinha muito incômodo dele ter dito que a Espanha era um país racista. Muito. Muitas pessoas lá se incomodaram com isso, porque dizem ele não poderia generalizar. Ele generalizou um país. E aí a torcida do Real Madrid chamou aquela mágoa. E era perceptível, tá? Eu falava com muita gente, taxista, Uber, torcedor na porta do Santiago Bernabéu, com muita gente. E não colocavam, até na FanFest, lá do jogo do Real Madrid contra o Barcelona na final da Copa do Rei, eu perguntava e ninguém falava que, não, o ídolo é o Vinícius Júnior. E agora ele foi mal no Mundial. Tá sendo muito criticado, Piperno, lá em Madrid. Mas já tem uma implicância. Merece as críticas? Péssima. Foi uma temporada abaixo da outra, sem dúvida. Mas aí é o time todo também, né? Acho que não é injusto sobrar só pra ele. Isso eu acho. O time do Real Madrid, a temporada passada, dentro do que se espera do Real Madrid, foi uma temporada ruim. Que na anterior, o Real Madrid só perdeu 2 jogos. Foi uma temporada fantástica do Real Madrid anterior. Foi campeão espanhol, campeão da Champions, só com 2 derrotas a temporada inteira, e as 2 para o Atlético de Madrid, né? Uma na Copa do Rei e uma no Campeonato Espanhol. E na última, o time foi mal. Mesmo assim, ainda brigou pelo título espanhol, chegou na final da Copa do Rei, perdeu as 2 para o Barcelona, mas tomou algumas goleadas do Barcelona, não só uma. Na Champions caiu para o Arsenal e caiu, assim, sem muita chance. O Arsenal passou bem pelo Real Madrid. Então a temporada do time todo foi ruim. E o Vinícius, eu tenho uma avaliação dele como jogador, que é um ótimo jogador, mas assim, o Vinícius, ele depende muito que o time o ajude. Claro que é um jogo coletivo, né? Todo mundo precisa que o coletivo ajude. Mas eu não vejo o Vinícius como um cara que ele vai assim, a atuação individual dele vai colocar o time alguns degraus acima. Acho que ele depende que o time potencialize as características dele. Acho que o Vinícius é um ótimo jogador, mas ele não é um cara assim ele transformou o time. Não, acho que se o time jogar de uma maneira que o favoreça, ele vai ajudar muito. Então, quando o time não tá bem, não vejo nele o cara que vai mudar a temporada do time. Eu acho que ele é um jogador muito bom, mas não desse nível. Mas agora eu quero saber, o que você achou disso tudo? Você acha que o Vini vai renovar com o Real Madrid? Ou acredita que ele vai acabar saindo? Comenta aqui embaixo e vamos discutir.